Quando Jesus começou o maior avivamento, que a igreja, que a história, na verdade, viu, ele começou com 12 apóstolos, 12 pessoas pequeninas. Depois aumentou, 70, até que 120, no momento da descida do Espírito Santo. Então, eu entendo que o Senhor não precisa de muitas pessoas para esse exército que Ele está levantando, mas Ele precisa de pessoas consagradas, de pessoas entregues a Ele, pessoas que não buscam os próprios interesses, pessoas que não buscam construir o próprio projeto, o próprio império, o próprio ministério. É rima, império, ministério, estou brincando. Mas é porque muitos fazem do ministério um império pessoal. E a mensagem que eu vou trazer hoje, talvez para você seja algo confrontador, ou talvez você já tenha sido confrontado nessa questão. Mas eu quero trazer a base bíblica que esse avivamento precisa. Ontem nós tivemos muita manifestação do Espírito Santo, muito mesmo. Teve gente que teve visões, teve gente que viu luzes aqui se acendendo, teve gente que viu o óleo caindo do céu, teve gente que foi queimado, sentiu fogo de verdade, saiu com o rosto até machucado de tanto fogo que sentiu. Eu mesmo teve um momento que o Espírito Santo, eu senti a presença dele tão forte que eu não consegui ficar de olho aberto, eu tive que me prostrar, cara. Não consegui ficar de pé. Então a presença dele já está aqui. E ontem os pais nos trouxeram correções de coisas que nós não podemos errar. Homens e mulheres que não se corromperam com o sistema religioso, nem com o sistema desse mundo. Isso é muito raro, encontrar homens, hoje em dia, que não são corrompidos nem com o sistema deste mundo, nem com o sistema religioso. Porque muitos não são corrompidos às vezes com o sistema do mundo, mas são corrompidos com o sistema religioso. Outros até não são corrompidos com o sistema religioso, mas já estão corrompidos pelo mundo. Mas Gabriel, o que é o sistema religioso, o sistema deste mundo? No sistema religioso nós temos 3 partidos. 3 partidos. E no sistema do mundo nós temos muito mais. Mas predominam 2 partidos. Eita, será que eu falo disso? Tem uns crentes que não vai gostar. Mas vamos lá. No sistema religioso, os partidos são os zelotes, os fariseus e os saduceus. E no sistema mundano são muitos partidos, mas 2 hoje que predominam na sociedade, chamam-se comunismo e capitalismo. Eita! Esse são o sistema do mundo. Na igreja, quem são os zelotes? Todos esses viviam na época de Jesus, todos. Existiam partidos políticos na época de Jesus, existiam partidos religiosos na época de Jesus. E eu vou te falar uma coisa, Jesus não era de nenhum partido. A igreja não tem partido. A igreja é reino.
Então, na época de Jesus, dentre esses partidos, 2 deles tinham envolvimento político. Os saduceus, na verdade todos eles tinham envolvimento político também, não só na igreja, não só no povo de Deus. Gente, entenda uma coisa, Jesus não veio para o povo do mundo naquela época. Ele não veio para os que estavam, para os gentios, ele veio para o povo de Deus. E o povo de Deus estava corrompido. Estude o livro de Reis. Quantos reis de Israel agradaram a Deus? Quem sabe dizer? Levanta a mão aí. Quem acha que foi um rei de Israel depois de Davi, tá? Quem acha que foi um rei de Israel, Reino do Norte, que agradou a Deus? Levanta a mão. Quem acha que foi um pelo menos agradou a Deus? Acho que teve um pelo menos. Dois reis que agradaram a Deus. E do sul, do reino de Judá, quantos agradaram a Deus? Foram poucos. Se eu parar aqui para pensar, eu começo a lembrar alguns nomes: o rei Josias, Ezequias, Josafá. Agora, do reino do norte, do reino de Israel, eu não lembro de nenhum nome que agradou a Deus. Nenhum rei do povo de Deus que tenha agradado totalmente o coração dele. Até o que parecia que ia agradar, quando Deus levanta o rei Jeú, que ele vai, destrói Jezabel, destrói os profetas de Baal, destrói o templo de Baal. Você fala, esse rei vai agradar a Jesus, vai agradar o Senhor. De repente, ele vai lá e se prostra diante de um bezerro de ouro, cara. Como pode, mano? Como pode? E aí, quando Jesus chega, praticamente toda a liderança do povo de Deus corrompida, dividida em 3 partidos principais. Tinha alguns outros movimentos, mas 3 partidos que eram os zelotes. Quem que eram os zelotes? Os zelotes eram um partido judeu, eles eram mais guerrilheiros, digamos assim. Eles lutavam contra o Império Romano, eles queriam detonar o Império Romano. Então, para eles, o Messias seria um guerreiro. Jesus era um guerreiro? Não. Então, Jesus não era o Messias dos zelotes. E aí nós temos então os fariseus. Os fariseus acreditavam em milagre. Os fariseus acreditavam na palavra. E eles até ensinavam a palavra. Mas eles eram extremamente rígidos e religiosos. E quando Jesus veio, eles esperavam um Messias que fosse rei, que governasse, para trazer libertação para o povo. Jesus era rei, mas não um rei comum. Então Jesus não era o Messias dos fariseus. Eles esperavam um reino visível. Eles eram extremamente religiosos, usavam roupas de religião. Não tem isso na igreja? Não tem? Eles tinham até a veste própria. Eles se preocupavam com os templos grandes, com as posições, com os títulos. A gente não se envolve com este mundo. Eles separavam, para eles, quem nascia doente era um pecador. Para eles tudo era pecado, tudo era profano. Mas aí nós temos um terceiro partido na religiosidade, chamado saduceus. Os saduceus, eles eram helenistas, em grande parte. O que é o helenista? O helenista é aquele que ele está no povo de Deus, mas ele gosta da cultura grega. Ele ama a cultura deste mundo. Então os saduceus, tanto é que eles nem acreditavam muito em manifestações espirituais.
eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam muito em demônios, essas coisas, eles tinham restrições quanto a isso. E aí, qual que é a resposta de Jesus para os saduceus? Vocês não conhecem nem a palavra, nem o poder de Deus. E esses partidos existem ainda na igreja. Pessoas que estão dentro da igreja, mas que amam tanto este mundo que você não sabe o que é igreja, o que é Jesus, o que é mundo nessa pessoa. Está tão misturado no mundo que ela não faz diferença nenhuma. O sal já perdeu o gosto, a luz já está fraca e oscilante. E aí Jesus vem e quebra todos os padrões, porque Jesus vem e Ele demonstra amor, Ele cura, Ele confronta tanto esquerda quanto direita, cara. Tanto de um lado quanto do outro. Jesus não se enquadrava em nenhum padrão deste mundo, nenhum padrão religioso. E aí ele frustra muita gente. Por quê? Porque enquanto as pessoas estavam preocupadas em detonar com o imperador romano, vocês estão com medo de um político, cara, numa democracia. Eu sei, pode acontecer coisas ruins, mas você está ligado que a igreja lidava com os caras padrão Nero. Você está ligado quem foi Nero? Eu vou te dar uma aulinha de história. Nero foi um imperador que pegava cristãos e pendurava num poste, passava um tipo de piche neles e tocava fogo. E ele falava que eles eram os postes para iluminar a cidade. Esse é o nível de Nero. Então nós estamos com medo do quê? Do que, igreja? Estamos com medo de um homem? Estamos confiando em um homem para mudar a nossa nação? E eu me preocupo, porque existe uma igreja sim corrompida com a esquerda, mas também existe uma igreja corrompida com a direita. Onde vocês acham que veio a teologia da prosperidade que corrompeu aí tantas igrejas? Pregando casa, dinheiro, fama, veio da direita. Assim como também da esquerda vêm ideologias profanas para dentro da igreja, que já estão aparecendo. Então, gente, nós temos que ser puros. Claro que nós votamos, escolhemos um candidato que mais se aproxime dos nossos ideais. Mas eu quero dizer uma coisa: a nossa confiança não está no candidato. A nossa confiança está nele, cara. Então, nesse avivamento, não vai ter espaço para religiosidade. Em Atos capítulo 28, verso 30 e 31, eu quero só dar uma ênfase. Paulo, ele estava preso numa casa, uma casa que era alugada, e ele recebia as pessoas. E a palavra diz no verso 31 que ele pregava o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Foi um tempo que ele teve de liberdade ali, apesar dele estar ainda com restrição no sentido do império estar ali perseguindo cristãos. Ele teve um tempo de liberdade. Mas o que eu quero dar ênfase aqui é que, independente da situação que
que a nação estava vivendo. Gente, Paulo estava sendo perseguido, massacrado. A mensagem dele não mudou, era reino de Deus, Jesus Cristo. Reino de Deus, Jesus Cristo. E eu me preocupo, porque a mensagem de João Batista era reino de Deus, apontando Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo vem e ele prega o quê? Reino de Deus. Aí os apóstolos vêm e eles fazem o quê? Pregam reino de Deus. Mas eu tenho uma preocupação, porque hoje a gente tem tudo na nossa pregação. Nós temos tecnologia, né, os melhores equipamentos para amplificar som, né, sonzinho de fundo, telão, se pedir um versículo já taca ali rapidão. Nós temos hermenêutica, homilética, temos coach, temos autoajuda, temos psicologia dentro da nossa pregação, mas temos pouco espaço para o reino de Deus. E é por isso que a igreja está aí morrendo, porque você vai num culto de domingo, vai falar da bênção, vai falar de prosperidade, na maioria das igrejas, não estou dizendo todas, na maioria. Vai falar que Deus vai te dar a vitória, vai falar de filosofia, e não que não possa trazer esses pontos, mas o principal precisa ser reino de Deus. O reino de Deus é o que vai transformar vidas. E eu não acredito muito no triunfalismo de, cara, o Brasil vai se converter, as nações vão se converter. Cara, a palavra diz que nos últimos tempos seria como os dias de Noé. A palavra fala das 10 virgens, e aí já está falando da igreja. Na igreja haverá 10 virgens, simbolicamente 5 não estarão preparadas. Então, se dentro da igreja 5 não estava preparada, se dentro da igreja tem o joio, você está achando que o mundo vai se converter, cara? Eu não sei não. Eu sei sim que nós podemos ser luz. Eu sei sim que nós podemos ser sal da terra. E eu creio que está vindo, já está começando um grande avivamento no Brasil. Mas coisas precisam quebrar dentro de nós, a começar por esse espírito de religiosidade que nos divide por conta da divisões teológicas que muitas vezes não acrescentam, só espalham, muitas vezes. Batiza com água, batiza por imersão. Claro que a nossa geração já está bem melhor nisso, mas ainda há uma resistência no nosso coração, porque nós não queremos parar para ouvir o outro. Gente, eu vou em muitas reuniões de lideranças, e em muitos lugares, não em todos, mas em muitos lugares eu fico triste, porque ninguém quer parar para ouvir o outro líder. Cada um quer apresentar o que é seu, entre aspas, porque nada é nosso, porque não tem ovelha. As minhas ovelhas, eu sou pastor, eu tenho que cuidar das minhas ovelhas. Cara, primeiro que as ovelhas não são suas. O discípulo é de Jesus, a ovelha é dele, você vai prestar conta. Porque a partir do momento você fala minha, meu, e prende os seus liderados. Eu estou falando aqui, eu sei que muitos aqui não são líderes, mas serão grandes líderes nessa nação. Então, entenda que o avivamento que Deus vai liberar, nós precisamos de discernir o que Deus está fazendo, cara, nesses dias. A chave virou, o vinho é novo, o odre precisa ser novo também, precisa se renovar. Então eu me preocupo,
porque a igreja ainda está dormindo. Nós precisamos começar. Cada um de nós fazemos parte da igreja de Cristo. Não é mais tempo das denominações, acabou. Se você não entendeu isso, você ainda está dormindo. O Senhor me falou isso em 2017, se eu não me engano. Eu estava orando lá em Naviraí, no bosque, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre a igreja de Cristo. E Ele me falou assim: Gabriel, acabou o tempo das denominações. Acabou. Acabou. Por mais que você tenha sim a sua congregação, o seu grupo, mas não é mais esse negócio: eu vou na igreja do irmão, eu não posso ir na igreja do irmão se eu for. Cara, é uma vergonha. Dá vergonha de ver lideranças, cara. Esses dias eu fui tomar um café com irmãos de outra denominação, de outra igreja, entre aspas, né? Porque a igreja é uma só. E o líder reclamando, não podia nem tirar uma foto, que o líder, por favor, toma banho, para não falar coisa pior. Chega de criancice. Vai lá, 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 7, vamos ler. Se puder abrir no telão, vai ficar mais fácil para mim. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 7. Tá indo. Mas eu quero dizer uma coisa. Entenda que a igreja, eu vejo Deus restaurando. Gente, eu estudo a história da igreja desde 2014, quando o Senhor me convocou para isso. E uma coisa que eu tenho entendido na história da igreja é que a igreja, ela passou por um tempo de muitas trevas, né? Nós conhecemos esse período da Idade Média. Mas depois ela começou a viver um tempo do sol nascendo, então começou a vir luz. Quando Jesus estava, o que Jesus falou? Eu sou a luz. Então quando ele estava na terra, ele era a luz. Mas quando ele se retira, o sol vai se pondo e vem um tempo de trevas. Mas quando ele volta, ele é a luz novamente. Vocês estão me entendendo? Sério aí. Então o sol começa a brotar, aparecer lá em 1300 depois de Cristo, com Jerônimo, Savonarola, os precursores da reforma, até que o sol aparece. Martinho Lutero, João Calvino. Mas aí o sol vai ficando mais forte, aí vem John Wesley, aí Deus vai despertando, aí de repente vem o avivamento do País de Gales, o avivamento da Rua Azusa, na mesma época, despertando a espiritualidade da igreja, despertando dons espirituais. Depois vem, mais ou menos ali na Segunda Guerra Mundial, vem um movimento de cura carismático, milhões de pessoas sendo curadas. Recentemente, um despertar, a África inteira, milhões de pessoas recebendo Jesus na África. Eu não sei se vocês sabem, milhões de pessoas nesses últimos 30 anos têm recebido Jesus na África. Milhões. E não estou falando de 2, 3 milhões, estou falando de 100 milhões de pessoas se convertendo na África. Está acontecendo. Na China está acontecendo também, já há uns 20 anos, um grande despertar, só que ainda escondido. O que eu quero dizer para você? Eu entendo que conforme se aproxima
a volta de Cristo, a igreja precisa ser mais forte, porque o mundo vai ser pior. As filosofias do mundo vão ser mais poderosas, o engano vai ser maior, porque o anticristo está aí, mas a igreja vai estar brilhando mais, cara. E eu tenho entendido isso, mas eu quero te explicar uma coisa: o início da igreja não tinha igreja, batista, presbiteriana, comunidade, CTV, não tinha organização missionária, Jocum, Aliança de Pequenos. A gente até fala que só existe organização missionária porque a igreja falha no envio de missionários. Aí tem que criar a organização para ver se a igreja desperta para o envio, a igreja local. Porque é o seguinte, Deus quer fazer algo, mas nós não podemos ser negligentes. Então entenda isso que eu estou falando. A igreja está sendo restaurada para o tempo dos apóstolos. A igreja está sendo restaurada para o tempo em que a igreja não era placa. Era a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade. Igreja de Roma, igreja de Dourados, igreja de Naviraí, todas num só corpo. E por mais que havia diferenças, mas todas tinham um só foco. Não estou dizendo que a gente vai abrir um templo, não é isso não, gente. Porque Deus nem habita em templos construídos por mãos humanas. A gente não vai construir um templo e todo mundo ter que congregar na mesma igreja, os pastores ter que dividir as pregações. Não, não é isso. Eu estou falando que a nossa consciência espiritual, o nosso coração tem que ser de unidade nesses dias. Não só num evento, não só numa marcha, não só numa conferência, avamento, não, mas no dia a dia, partindo do pão, sabe, ouvindo uns aos outros, aprendendo uns com os outros. Abre lá, vamos ler agora, 1 Coríntios 3, do 1 ao 7. E vocês, capítulo 3. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais. Olha a correção de Paulo. Mas como a carnais, como crianças em Cristo. Então ele está dizendo o seguinte: eu vou falar com vocês, não como se vocês fossem pessoas espirituais, que vocês não são. Falar como se vocês fossem carnais ainda, criancinha na fé, porque tem algo que vocês não entenderam. O que eles não entenderam? Pode passar. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo de fato. Vocês ainda não estão em condições. Por que o avivamento que há anos tem sido profetizado no Brasil, pode deixar aí, tá? Tem sido profetizado no Brasil, não foi ainda totalmente manifesto, porque a igreja não tem condições de receber ainda. Porque se a igreja recebesse um avivamento hoje, sabe o que ia acontecer? O pastor da igreja que está sendo ali avivado, ele ia colocar um cartaz com uma fotona dele: pastor fulano de tal. Não é? A minha igreja. E o problema de um avivamento, que ele quebra tudo. Por isso que um avivamento não cabe numa igreja muito religiosa. E às vezes, porque se ele chegar, ele vai quebrar tudo. Veja a história da igreja. E nós teremos, história, verdade, teremos um workshop hoje à tarde sobre a história dos avivamentos. Eu vou deixar para a Rebeca depois falar para vocês o que acontece num avivamento, quando ele chega num lugar. Eu nem vou entrar muito, mas eu quero dizer uma coisa: uma igreja que ela está moldada num sistema religioso,
ela não suporta um avivamento. Porque tem igreja que parece mais um show, tem igreja entre aspas, que parece mais uma empresa. Tem igreja que parece mais um quartel, cara. Então Deus está quebrando tudo. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, nós somos a próxima geração, nós não podemos errar nos mesmos erros. Nós precisamos ser diferentes. Vamos continuar lendo. Porque ainda sois carnais, pode pular. Ah não, é aí mesmo, né? Que ainda são carnais, porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Se há inveja e divisão, vocês não são espirituais, não é? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, e outro, ele diz, não estão sendo mundanos? Mais um. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então não importa se você veio para Jesus pela Aliança de Pequenos, pela Sara Nossa Terra, pela IPI, pela Batista, pela CTV, pela Comunidade Fonte Divina, não importa, cara. Ou se você veio e depois foi edificado em tal seminário, o que importa não é quem planta nem quem rega, mas é Deus que dá o crescimento. É Ele. É Ele. Sim, nós honramos a nossa casa, nós honramos aquele pastor, aquela pessoa que foi como um pai na fé para nós, aquele líder que cuidou de, sim, nós honramos, mas honramos por amor, nós honramos sabendo que é para Jesus, cara. Você me entende? Não estou dizendo para você ser desleixado com o seu ministério, não é isso. Mas nós precisamos entender que tem algo maior acontecendo e que a nossa agenda, os nossos planos não podem mais ser inegociáveis. Quando Deus quer mover algo, nós precisamos estar atentos. E eu te faço uma pergunta, isso é muito sério. Mas se Jesus viesse hoje em carne, presta atenção, se Jesus, claro que isso não vai acontecer, mas se Ele viesse, vamos supor, fosse nos dias de hoje, Ele viesse passar um final de semana em Dourados, deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que deixariam ele pregar na maioria das igrejas aqui? De última hora ainda, sem ter agenda? Sério? Você acha que se ele fosse 7h da noite para a rua, com uma multidão de gente, prostituta, travesti, maconheiro, uns crentes desviados, fosse fazer um culto na rua, você acha que os pastores iam cancelar o culto para ir lá estar com Jesus? Claro que eles nem saberiam que era Jesus. Claro que isso não vai acontecer, Jesus não vai vir em carne novamente. Mas eu quero dizer uma coisa, nós precisamos estar atentos ao que o Espírito quer fazer, ao que Deus quer fazer. Deus gosta de organização, sim, mas Deus gosta mais de almas.
Deus gosta muito mais de um coração puro, de um coração quebrantado. A organização, a estrutura é a última coisa que Deus se preocupa. É a última coisa. Deus quer um povo que ama, um povo que chora, um povo que busca o necessitado. É isso que Deus procura. Então é bonito nós fazermos conferências, é legal, nós fazemos cultos especiais, cara, mas Deus está procurando uma igreja, que às vezes o cara vai estar indo para o culto, ele vai tocar no louvor, mas aí ele vê um cara necessitado, ele para, e aí ele liga, eu não vou fazer o louvor hoje não, estou ajudando um cara aqui. É verdade, cara. Não, Gabriel, isso é heresia. Oxe, e a parábola do samaritano? Não foi isso que estava acontecendo? Um levita e um sacerdote indo para o culto? Infelizmente, nós ainda vivemos isso na igreja de hoje. Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Eu não quero prolongar muito, porque já nós teremos o almoço, mas eu quero trazer essa responsabilidade, não só para lideranças, mas para toda a igreja. Porque é a igreja, cara. Coloca Lucas capítulo 5, verso 39. Para mim essa é uma das principais mensagens dessa conferência. Nós não viemos aqui agradar homens. Nós não viemos aqui fazer show gospel. Nós não viemos aqui se aparecer, cara. Essa mensagem que estou pregando para vocês, eu estou gerando ela há 6, 7 meses, cara. No meu quarto, orando. E várias vezes eu quis desistir, porque eu sei que essas coisas são duras, e eu sei que essas coisas, tem gente que nem acredita, mas é a verdade, e o que nós temos é que nos arrepender como igreja. Talvez você já viva essa unidade. Talvez para você, que nem eu falei, essa mensagem não foi um confronto. Mas como igreja de Cristo, nós precisamos nos arrepender nesses dias. Coloca lá, Lucas 5, 39. Certo dia, assim, e ninguém, presta atenção, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Isso é muito sério. Muitos que experimentaram o vinho velho, não querem o vinho novo. Jesus estava falando de quem? Os fariseus, saduceus, os mestres. Por quê? Porque eles estavam acostumados com o sistema. Eles tinham experimentado do vinho já da lei. E Jesus queria derramar um vinho novo, que era o vinho da graça, o vinho do reino. Mas muitos queriam ainda o vinho velho. Muitos porque tinham títulos, tinham cargos, não tinham coragem de largar tudo por Jesus. E às vezes, cara, largar tudo é largar seu ministério também. É largar sua posição e ir para o esconderijo, para a caverna de Adulão. Porque tem muito Saul aí escravizando Davi, cara. E às vezes você, Davi, vou dizer uma coisa. A honra de Davi para Saul é não matar ele, cara. Mas não quer dizer que você tem que virar escravo do Saul, não. Chega de ser escravo de Saul, cara. Chega.
deixa Saul morrer na batalha dele. Você não precisa matar não, deixa Saul morrer na batalha dele, porque a glória já saiu de Saul e já está sobre Davi. Ei! A glória já saiu dessa igreja velha, dessa geração corrompida, cara. Os caras têm status, têm fama, mas não tem mais nada de presença. Prega, parece que está falando para a parede. Estão vazios, muitos estão vazios, poucos, cara, pouquíssimos. Gente, nós conhecemos muitos bastidores de pessoas famosas. Eu vou te falar, pouquíssimos não são corrompidos pelo dinheiro, pela fama ou pela prostituição física. Pouquíssimos. A glória já saiu dessa velha casa, da casa de Saul, está sobre a casa de Davi, cara. Só que Davi está querendo às vezes agradar Saul. Saul estava lá com o profeta Samuel. Eu vou falar, profeta Samuel, larga a mão de Saul. Tem uns profetas que estão ainda querendo honrar Saul. Isso é uma vergonha. Saul lá em pecado, desaprovado por Deus, o que ele fez? Vem aqui, profeta Samuel, para o povo ver que você está comigo. Tem uns profetas que estão ainda andando com Saul, por misericórdia, mas não, chega. Agora, Davi, geração, lugar de vocês é caverna. Vai para a caverna de Adulão, se esconde na presença de Deus, anda com as pessoas que amam a Jesus, se fortalece, se edifica, busca, leia, mergulha na palavra nesses dias, mergulha na presença, porque depois Deus vai levantar essa nova geração, e Ele já está mexendo, mas ainda não chegou o tempo, o avivamento não chegou ainda. Nós estamos nas dores de parto, nós estamos sofrendo as dores de parto. Deus está preparando a sua igreja, preparando essa geração. E eu peço ao Senhor que Ele não nos dê o avivamento, cara, até que sejamos vasos submissos a Ele. Eu peço ao Senhor que Ele não derrame a Tua presença e a Tua glória, até que nós estejamos quebrantados, porque o mais triste não é viver um avivamento, o mais triste é viver um avivamento e depois se corromper. Por isso, deixa Deus te tratar, não se preocupa com o microfone na sua mão não, cara. Eu vou te falar que é a primeira vez que eu toquei numa conferência, foi ontem, nem estava na escala para eu tocar não, o Espírito Santo falou para mim que eu iria tocar, mas eu coloquei um monte de outras pessoas na escala, e aí de repente o Espírito Santo vai lá e toca, Gabriel, e eu toquei, e ali foi um momento que o Espírito Santo me lembrou, que o meu primeiro público foi um mendigo, numa rotatória lá em Naviraí, pedindo para eu tocar umas músicas para ele. Primeiro público. Isso há 8 anos atrás. Mas eu vou dizer uma coisa, semana que vem eu vou estar tocando para mendigo de novo, numa favelinha aqui em Dourados, porque para mim não faz diferença, cara, tocar aqui ou tocar lá. Se é para Jesus, não importa onde você toca, cara, é para Jesus. Posso tocar no meu quarto, posso tocar numa praça, num hospital, posso tocar na frente de morador de rua, não faz diferença, cara.
Então esse é o tempo, igreja. Se posiciona nesse lugar. Vai para a caverna de Adulão. Se esconda nele. Para que você seja parte, não só espectador do que Deus está fazendo, mas parte do que Ele está fazendo. Eu não falo nem do que Ele vai fazer, porque Ele já está fazendo algo. Mas nós precisamos estar posicionados. Eu quero te chamar para vir aqui na frente, a gente orar. Jesus, Tu és santo, Tu és santo, Jesus, Tu és santo. Nós te honramos, Jesus. Eu quero, que nós façamos agora uma oração de arrependimento. Uma oração de arrependimento. Porque, como igreja, nós precisamos nos arrepender. Talvez você não seja religioso, mas talvez a denominação que você participa e às vezes você vê e fica triste, cara. Eu vou te falar, tem pessoas que vão falar, você está batendo na igreja, você é crítico da igreja. Vou te falar uma coisa, eu também sou cineasta, eu estudei cinema. E um crítico de cinema é o cara que mais estuda cinema. E é o cara que mais ama cinema. Ele ama tanto a arte que ele pode criticar, que ele pode confrontar. Eu amo, cara, a igreja de Jesus. Nós aqui amamos a igreja de Cristo. Talvez a gente não ame muito mesmo a denominação, o templo, o ministério, a aliança de pequenos, cara. Sim, eu amo a aliança de pequenos, é onde o meu ministério, mas cara, se for preciso eu jogo a aliança de lado para servir a igreja de Jesus. E Deus sabe que a gente faz isso, porque muitas vezes a gente já fez isso, de deixar a aliança de lado para servir a igreja de Cristo. Eu amo a igreja. E às vezes você vê as coisas erradas. Eu não estou falando de você ficar criticando, não. Mas eu estou falando que quando você vê, aquilo dói no seu coração. Vai para a caverna de Adulão. E começa, Jesus, isso não está certo. Sabe, porque realmente, infelizmente, nós tocamos um ministério de intercessão pelo de entretenimento. Nós trocamos o ministério de evangelismo pelo de mídias sociais. Nós trocamos a adoração pela música boa, cara, pela musiquinha bonita. E por isso, muitas vezes você vai no culto, você já não pensa na hora de ir embora. Mas eu quero te convocar para ser diferente. Porque a igreja de Cristo, ela é invisível, o reino de Deus é invisível. Eu vou te falar uma coisa, a igreja de Cristo não é uma instituição. Ela pode estar numa instituição, mas ela não é. Ela pode estar aqui na CTV, ela pode estar na aliança de pequenos, ela pode estar num templo, mas ela não é. Ela é invisível, ela é muito maior, muito mais poderosa. Por isso que entenda uma coisa,
Nós precisamos ser igreja nesses dias, viver igreja, cara. Tá na hora de você, sabe, quebrar esses paradigmas, esses preconceitos com pessoas de outras denominações, de outros ministérios. Chega, cara, vai lá aprender um pouco. Se você é pentecostal demais, vai lá aprender Bíblia com quem é mais tradicional. Se você é tradicional demais, dá um glória, cara. Sabe, vamos parar com essa divisão. Por mais que hoje a gente fala de unidade, mas infelizmente ainda é uma unidade superficial, porque ainda é visando troca, ainda é visando favores, às vezes é até política, uma unidade política. Não, cara, nós precisamos de unidade de verdade. Unidade de verdade, você ora, você abraça o irmão, você chora com ele, você chama ele na sua casa, independente de onde ele seja, para tomar um café. Você vê alguém na rua, cara, de outra denominação, você não fala, o irmão lá é primo. Não, cara. Unidade de verdade. Unidade verdadeira, profunda, sem superficialidade, sem falsidade, sem inveja, sem egoísmo. É isso que nós queremos para Dourados, para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil. Senhor, nós oramos como igreja, Jesus. Nós nos arrependemos como igreja, Jesus. Pedimos ao Senhor perdão, Pai, por toda religiosidade, Senhor. Pedimos perdão, Pai, por toda divisão no corpo de Cristo, por todo o egoísmo, Jesus. Pedimos perdão, Pai, por brigarmos por causas que não agregam no reino de Deus muitas vezes, e deixarmos de lado a verdadeira religião, que é cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, e não se contaminar com as filosofias deste mundo. Nós queremos viver a verdadeira unidade do corpo de Cristo. Nós queremos viver, Senhor, a verdadeira religião. Nós queremos viver um avivamento genuíno, profundo, bíblico, profético. Nós queremos a Tua presença, Pai. Nós queremos o Senhor, Jesus. Vamos louvar o Senhor. Continue orando. Continue orando. Só corpo, apenas um povo, comprados pelo sangue de Jesus. Nós concordamos e respondemos, voltamos nossos olhos para nossos filhos profetizarão. Devemos esse reino, ocupando cada rua, cada beco e favela. Brasil, nós não desistimos até vermos essa glória, alinhando nossas bases, mexendo em nossa
as estruturas. Brasil, nós não desistimos.